abrindo nossas mentes para saber mais daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que o Senhor venha estar nos exortando, nos confrontando com a Tua palavra, Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha estar nos moldando a cada dia mais. Que venhamos ser verdadeiros cristãos aqui na terra. Espalhar a Tua palavra, ser luz do mundo, ser sal da terra, deste mundo perdido, Espírito Santo. Ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Só Tu és digno, Espírito Santo. Só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Glória a Teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Desde já, irmãos, abra a sua Bíblia no livro, na carta de 2 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, o capítulo 2. E por se tratar de um mesmo assunto, nós iremos expor todo o capítulo, mas para início nós iremos ler até o versículo de número 3, até o 2, aliás. E na medida que formos ministrando, nós leremos também os demais versículos. Capítulo 2 de 2 Pedro, os versos 1 e o 2. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O Senhor, teu filho, acabou de ler, de orar, meu Deus amado, depois de cantarem, juntamente com toda a igreja, temos cantado canções que exaltam, que glorificam o teu santo nome, que falam da soberania e da graça do Senhor. Nós agora estamos diante da leitura da tua palavra e te pedimos, como sempre o fazemos, confronta-nos. Senhor amado, e tu sabes que nós não temos autoridade nenhuma para falar, se não pregarmos a tua santa palavra. É ela, e somente nela, que confiamos, como autoridade do Senhor, desde que ministremos e falemos da tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos, dá-nos graça para assim fazê-lo, e que o teu nome em tudo seja glorificado. Em o nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos agradecidos. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu gosto muito da dinâmica como Pedro vem falando aos seus leitores. E só para lembrar os irmãos, o propósito de Pedro é falar da necessidade, do crescimento, no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus,
no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele fala isto de maneira bem prática, como é que se dá esse crescimento, em toda a carta. E agora no capítulo 2 ele vai dizer que um outro fator importante para o crescimento na fé é não somente identificar os falsos mestres, mas rejeitá-los. Não somente identificar os falsos ensinos, mas permanecer no verdadeiro caminho, o caminho da verdade. Não somente reconhecer as deturpações à verdade de Deus, mas evitá-las e permanecer praticando os princípios concernentes à verdade de Deus. Isto faz parte do crescimento na fé. Isso faz parte do desenvolvimento espiritual de cada cristão. Isso faz parte do crescimento na vida cristã. Conhecer a Deus, conhecer a sua verdade, mas também identificar tudo aquilo que destoa da verdade de Deus. E para que cresçamos na fé, é necessário que estejamos muito bem nutridos e conhecendo a verdade para rejeitar tudo aquilo que destona da verdade de Deus. E Pedro, neste capítulo, então, vai falar deste ponto que faz parte do crescimento na fé cristã, e ele vai, de uma maneira bem clara, bem prática, trazer uma descrição de quem são os falsos mestres, comparando com os falsos profetas do Velho Testamento. Ele toma mão das Escrituras do Velho Testamento para então ele faz esse link com o Velho Testamento, para mostrar como foi que desde o princípio sempre existiu no meio do povo de Deus, nos mais antigos, falsos profetas, e agora está existindo, e ele compara os falsos profetas do Velho Testamento com os falsos mestres do seu tempo. Mas ele faz não somente isto, ele não somente vai trazer esse discernimento à igreja, mas ele vai mostrar como foi que Deus agiu lá, e ele age da mesma forma aqui. Deus agiu assim com os falsos profetas, e ele vai exatamente agir assim com os falsos mestres. E ele vai falar então do caráter desses falsos mestres, e vai falar sobre o fim deles. E é interessante que nós pensemos um pouco sobre isso. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, diante das citações de Pedro, ele vai trazer, mas nós vamos olhar a palavra de Deus, e o que Deus fala acerca dos falsos profetas, e daqueles que desviavam com o propósito da verdade, desviavam pessoas com seus ensinos, com aquilo que profetizavam em nome de Deus, e isso trazia dúvida, trazia confusão e afastamento do povo de Deus, da verdade de Deus, dos princípios de Deus, e Deus fala qual é o fim deles, e como foi que Deus tratou lá no Velho Testamento. Pedro vai trazer isso, e quando nós olhamos para isso, nós lembramos de uma palavra de Deus à nação israelita, lá em Deuteronômio, capítulo 13, que diz assim, Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, nos diz assim: esse profeta ou sonhador será morto. Deus falando acerca dos falsos profetas, agoureiros e pessoas que falavam em nome de Deus ou em nome de qualquer outra entidade, de qualquer outro Deus que não ao Senhor. Diz assim: este profeta ou sonhador será morto, pois pregou
rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim eliminará o mal do meio de ti. O que Deus está instruindo a nação israelita é que qualquer profeta ou sonhador que falasse qualquer profecia em nome de Deus ou em nome de qualquer outro Deus, que afastasse a nação e afastasse o seu povo da verdade e dos princípios de Deus, era considerado como afronta diante do Senhor, e Deus ia tratar com eles. E é justamente isso que Pedro está falando acerca como foi com os falsos profetas e como será com os falsos mestres. E antes de expormos cada um desses versículos, cada um dos pontos, nós precisamos entender aquilo que Pedro está falando aqui. Quem são os falsos mestres no texto de Pedro? Se nós olharmos para o capítulo 1, nós iremos entender que falsos mestres são todos aqueles que não vivem uma vida prática diante de Deus, observando e procurando crescer na graça do conhecimento do Senhor, que negam esta vida piedosa e que não vivem conforme o chamado de Deus para as suas vidas. E Pedro vai dizer no capítulo 1 que Deus já providenciou tudo para que nós vivêssemos uma vida piedosa, para que nós então tivéssemos esse crescimento espiritual na fé. Ele já providenciou tudo, e Pedro vai mostrar que nós crescemos na fé à medida em que observamos esses princípios do Senhor e vivemos uma vida piedosa diante de Deus e dos homens. E aí, Pedro vai encerrar o capítulo 1 dizendo que estão surgindo pessoas que estão com doutrinas meramente humanas, invenções humanas, e o evangelho que foi pregado a esses cristãos não foi uma invenção, não foi uma fantasia humana, mas o evangelho de Cristo Jesus, que chama o homem ao arrependimento, mas chama também para que vivamos uma vida do céu aqui na terra, para que nós pratiquemos e cresçamos cada vez mais, porque é para o céu que nós iremos. Essa é a promessa do evangelho. E ele então começa o capítulo 2 falando justamente, olha, irmãos, porque sempre houve entre o povo falsos profetas, assim como há no meio de vós, no meio da igreja, falsos mestres. E a partir daqui Pedro vai falar como é o caráter desses falsos mestres. E nós entendemos de imediato que falsos mestres não são somente aqueles que ensinam e deturpam a palavra e a verdade de Deus, mas são aqueles também que ouvem e que praticam, que imitam o seu estilo de vida. Então, falsos mestres não somente aqueles que detêm a palavra, que detêm a primazia de falar, que detêm a liderança e ensina e deturpam os ensinos e causam confusão e dúvida na vida do povo, mas aqueles também que se enchem de dúvida e passam a abandonar a verdade e os princípios do Senhor, essa vida piedosa, para viver tal como esses falsos mestres. Estes também são falsos mestres. E eles, de acordo com os versículos 1 ao 3, disseminam falsos ensinos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto
de renegarem, de rejeitarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí o versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa desses que ensinam e deturpam, e por causa desses que seguem estas fábulas, esses ensinos e essas práticas, por causa destes que abandonam o Evangelho e uma vida piedosa, por causa destes que querem viver da maneira como bem querem, totalmente descompromissado da verdade de Deus, da verdade do Evangelho, por causa destes, o caminho da verdade é blasfemado, é infamado. Então essas pessoas, esses falsos mestres, e talvez os irmãos vão me ouvir repetidamente falar isso, falsos mestres não são somente os que têm uma liderança, que conhece a verdade, mas ensina o contrário dela. Falsos mestres não são somente aqueles que exploram a fé do povo e ensinam mentiras e heresias. Falsos mestres também são aqueles que abandonam a verdade para seguir e imitarem as ações dessas pessoas. E por causa destes, diz Pedro, o caminho da verdade é infamado. Por isso, por causa deles, há muita blasfêmia acerca do caminho da verdade. Eles disseminam falsos ensinos. Eles pervertem a verdade. Eles querem visibilidade. E a gente nunca viveu uma geração que querem tanto sucesso. Querem estar sempre sendo vistos. A gente nunca viveu um tempo em que pessoas aparecem mais do que o Evangelho, aparecem mais do que o Evangelho de Cristo, aparecem mais do que o Senhor da igreja. E atraem as pessoas para si, com uma mensagem que massageia o ego, com estilo de vida totalmente desprovido da verdade e também dessa verdade que nos salvou. Cristo nos chamou para viver uma vida digna na presença dEle, na sociedade onde nós vivemos. E nós vemos modismos e mais modismos. E a justificativa é para atrair as pessoas, para ter uma relevância na cidade, na sociedade, para que aquela igreja tenha uma relevância, para que atraia pessoas de todos os níveis sociais. Nós devemos fazer isso, entendendo que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. Nós não precisamos baixar o nível da vida cristã, o nível do Evangelho, o nível da verdade de Deus. Aí a gente vê pessoas que falam e divulgam esse ou aquele trabalho, ou esse ou aquele líder, e são de mídia e dizem que foram lá e se sentiram muito bem, se emocionaram e leva outros, mas não há nenhuma mudança de vida, porque estão distorcendo a verdade de Deus. Aquilo que nós falamos outro dia acerca do livro de C.S. Lewis. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Venham! Não, você não precisa sair da igreja, você precisa da igreja de entretenimento, você não precisa sair da igreja, você precisa estar na igreja, você precisa dessa comunhão, mas você também precisa de entretenimento, você precisa ser feliz, você precisa ter liberdade para fazer o que você quiser.
Afinal de contas, você já foi salvo por Jesus. E nós vivemos uma vida assim, de pessoas que acham que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu creio, a minha fé diz que o sacrifício de Jesus é suficiente. Mas ela também diz, de acordo com o que Pedro fala aqui para a gente, de acordo com que as Escrituras falam para a gente, que uma vez que eu fui salvo, eu tenho que viver uma vida de salvo. Eu tenho que viver uma vida reclinada à obediência à palavra do Senhor. Eu tenho que olhar para Jesus e desejar ser igual a Ele. Aliás, essa é uma promessa do Evangelho de Deus. Essa é uma promessa de Deus, através do Evangelho, formar o caráter de Jesus em nós. E Pedro está ensinando isso. Ele diz que esses falsos mestres, eles disseminam falsos ensinos, eles pervertem a verdade, e eles chegam a ensinar, e pessoas estão imitando a sua vida libertina, porque eles estão distorcendo a verdade. Isso não tem nada a ver, não. Você é crente, você não precisa disso tudo, não. Você é crente, seja crente, seja salvo, você não precisa ser tão radical, não. Irmãos, não estou falando sobre extremismo, porque qualquer extremo é prejudicial. Eu estou falando de princípios. E princípios são absolutos. São pessoas que querem visibilidade, popularidade. Pedro chega a dizer que esses falsos mestres, são avarentos e querem fazer desses irmãos que estão ouvindo e seguindo os seus ensinos, imitando a sua vida de libertinagem. O propósito deles é obter lucros em cima dessas pessoas. Esses falsos mestres. Acho que o versículo 3 fala alguma coisa sobre isso. Movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavado já há algum tempo. É necessário que nós identifiquemos, irmãos, que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, que nós saibamos discernir aquilo que é palavra de Deus e aquilo que é ensinamento meramente humano. Mas é preciso que nós não somente conheçamos a palavra de Deus, mas que nós pratiquemos, pela graça do Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos manda praticar. Porque ainda que eu não ensine coisas erradas, mas o meu estilo de vida e as minhas práticas não condizem com a verdade que eu conheço, eu também sou um falso mestre. Porque eu estou ouvindo e professo e creio em algo que eu tenho conhecimento de algo, mas o meu estilo de vida, a maneira como estou vivendo lá fora, está ensinando totalmente do contrário. Então eu estou pervertendo o caminho da verdade. Eu estou infamando o caminho da verdade. E aí Pedro vai dizer, a partir do versículo 4, que os falsos mestres, eles receberão o juízo de Deus. Versículo 4 ao 16 diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, pelo contrário, precipitando-os no inferno, lançando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo.
Se Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas da sua família, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Todos que vivem de maneira ímpia, está aí o exemplo, Pedro está dizendo. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que segundo a carne anda em imundícies, paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, referindo-se aos falsos mestres e os que seguem o seu estilo de vida. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que não conhece, na destruição também hão de ser destruído, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam em suas próprias mistificações, enquanto bancanteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, extraviaram segundo o caminho de Balaão, filhos de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo das suas transgressões, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Obviamente, Pedro está mostrando como foi os falsos profetas agiram, como eram as suas ações. Profetizavam de maneira injusta, pervertia a justiça, induzia o povo ao erro. E Pedro está dizendo que esses falsos mestres estão introduzidos não somente na igreja, mas na casa dos irmãos ali, participam das festas dos irmãos com seu estilo de vida, e muitos estão abandonando a fé, muitos estão abandonando uma vida piedosa para viverem, para imitarem a ação libertina dessas pessoas. A tolerância de Deus a uma vida de pecado, a uma vida libertina, a uma vida que, apesar de conhecer o Evangelho, apesar de conhecer a verdade, essa verdade não produziu nenhum fruto, essa verdade não transformou a vida dessas pessoas. E mesmo aqueles que creram, que sabiam de como andar e de crescer, parece que Pedro está dizendo que eles estão deixando esta vida piedosa para viver uma vida ímpia, por causa das ações desses falsos mestres. E a gente, quando olha isso,
tem um texto que me causa pavor à alma. Não sei se os irmãos sabem, Pedro vai falar sobre o assunto da vinda de Jesus, dessa vida piedosa. E a maior fonte de Pedro é Paulo, ao escrever essa carta. E o texto que veio ao meu coração durante essa semana, quando olhamos para esse texto, é o texto de Romanos. Paulo falando acerca de Israel. Romanos 1, versículo 24. Em resumo, Paulo vai dizer: por isso Deus os entregou aos seus próprios desejos. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Por isso Deus os entregou à sua própria sorte. Por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Esse pode ser o pior estágio de uma pessoa que conhece a verdade, que Deus está instruindo, que Deus está mostrando. E neste caso aqui, Pedro vai deixar bem claro que Deus está chamando este povo para que cresça. O propósito de Deus é que nós cresçamos pelo Evangelho e que nós conhecemos a Jesus ao ponto de que Jesus, e que nós como irmãos co-herdeiros em Jesus Cristo, em nós seja formado o caráter de Jesus, que nós sejamos imitadores de Jesus. E nós o seremos em glória, nós seremos glorificados, esse é o propósito de Deus. Mas a maneira em que eu caminho para essa eternidade, para esse reino futuro, eu tenho que viver neste mundo, este reino, e os frutos desse reino, da transformação do Evangelho, que já foi operado em mim. E quando eu renego, e Pedro diz que estes renegam, rejeitam o soberano Senhor. E quando isso acontece, e eu tenho certeza, se perguntássemos aqui, quem tem coragem de rejeitar a Jesus? Quem tem coragem de renegar a Jesus? Ninguém tem coragem, mas nós iremos perceber se nós fazemos isso através das nossas práticas, do nosso estilo de vida. E quando isso acontece, Pedro vai mostrar que estes que assim perverteram o caminho da verdade, o juízo de Deus virá sobre eles. E Deus os entrega aos seus próprios desejos. E Pedro fala isso aqui, dizendo: daquilo que alguém é vencido, torna-se servo. O que é que domina na tua vida? São os teus desejos, as tuas paixões, as tuas concupiscências, a tua vontade? Se você é vencido por essas coisas, você se torna servo delas. Logo você já não é servo de Cristo. Servo de Cristo, que conhece a verdade de Cristo, que cresce na verdade de Cristo, ele se submete a Cristo e a sua verdade. Deus entregou as suas próprias sortes. Deus entregou aos seus desejos carnais. E o que resta sobre eles, diz Pedro, é o juízo de Deus. E Pedro traz um alerta para esses irmãos, e certamente também para nós, porque para isso essa palavra está aqui. O alerta de Pedro é:
eles estão reservados para o juízo de Deus. E não pense que conosco vai ser diferente. Como que dizendo, então, enquanto há tempo, arrependam-se, vivam esta vida piedosa. Eles escarnecem e desviam da verdade, de acordo com o que Pedro fala, versículos 17 ao 22. Estes tais, como fonte sem água, como névoa impelida pelo temporal, é como nuvem vazia, o vento leva e traz, mas não traz chuva, não traz nada, não tem vida em si mesmos. Para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais, por causa da sua libertinagem. Aqueles que estão prestes a fugir dos que andavam no erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, apartando dos santos mandamentos do Senhor. O seu estado... pois é melhor, versículo 21, pois é melhor lhe foras nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Como eles, aconteceu o que diz em certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a envolver-se no lamaçal. O que Pedro está dizendo é que essas pessoas são arrogantes, se tornam arrogantes, dizem conhecer a verdade e ninguém conhece mais do que essa pessoa. Dizem e justificam as suas ações porque eu tenho conhecimento, porque eu conheço, porque a verdade é essa. São maledicentes, falam mal daquilo que não conhecem, dizem que sabem, que conhecem, mas não sabem nada. São blasfemos. Em outras palavras, Pedro está dizendo que essas pessoas viraram as costas para Deus. O apóstolo Pedro vai dizer exatamente que essas pessoas agem dessa forma e não produzem vida, não têm vida, são vazias, são improdutivas, não cresceram, chega ao ponto de proferirem palavras jactanciosas, vaidosas, e engodam e enganam pelas suas paixões carnais e pela sua maneira libertina de viver aqueles que estavam prestes a se livrar do mau caminho. Essas pessoas acabam atrapalhando mesmo aqueles que estavam ouvindo a verdade, que estavam se desviando, se apartando do mal. E essas pessoas com seu estilo de vida, essas pessoas com seu ensino distorcido da palavra de Deus, acabam afastando essas pessoas do evangelho, afastam essas pessoas da verdade. E a palavra de Pedro é: eles vão sofrer a punição, o juízo divino.
E estes que se apartam da verdade, que estão começando a andar na verdade, mas quando deparam com pessoas e com ensinos como estes, que voltam a praticar essas coisas, e estes falsos mestres prometem liberdade, você tem liberdade para fazer o que quiser, mas na verdade eles são escravos das suas paixões e do seu pecado. Porque se os meus pecados, se as minhas vontades, se as minhas paixões me dominam, eu sou escravo delas, diz Pedro. Na verdade, eles pregam liberdade, mas vivem uma vida de libertinagem, fazendo o que bem querem, como bem querem, e não querem dar satisfação da sua vida para ninguém. Estes Deus vai tratar tal como tratou dos falsos mestres, dos falsos profetas lá do Velho Testamento. Meus irmãos, a verdade é que o que nós aprendemos aqui com Pedro é que o propósito de Deus é que nós cresçamos na fé. E Ele providenciou Jesus Cristo diante da nossa ineficiência, diante da nossa incapacidade, para que à medida em que crermos em Jesus, em seu sacrifício, sejamos pelo Evangelho transformados de glória em glória. João vai dizer que aquilo que havemos de ser ainda não foi manifestado, mas tal como ele é, seremos nós. Ou seja, nós seremos glorificados. Essa é a promessa do Evangelho. Mas enquanto nós não vivemos ainda a plenitude dos tempos, desta redenção, dessa consumação, digo, nós precisamos viver essa vida de céu aqui, irmãos. Tendo uma vida piedosa aqui, irmãos. Dependendo do Senhor, correndo para os pés do Senhor. Olhando para nós e ao mesmo tempo olhando para o sacrifício de Jesus e vivendo uma vida grata e pensando e buscando conhecer esse Jesus, porque quem procura conhecer a Jesus de verdade, procura imitá-lo também no seu caráter, no seu procedimento. O autor aos Hebreus vai dizer que ele, como nós, foi tentado, mas não pecou. E ele venceu o pecado, para que nós nele pudéssemos vencer. É possível, sim. E mesmo quando, interessante que João vai justificar isso dizendo, olha, nós não devemos pecar. Mas nós temos essa natureza pecaminosa e nós podemos deslizar, e quando isso acontecer e nós pecarmos, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas para isso tem que haver arrependimento, tem que haver insatisfação pelo estilo de vida pecaminoso, e isso é crescimento na fé, dependendo de Deus em todas as coisas. Coloquemos em pé, por gentileza. Então, no próximo capítulo, Pedro vai falar justamente, especificamente, sobre a consumação de todas as coisas, a volta ou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai responder mais diretamente a esses falsos mestres que estão causando dúvida. E é sobre isso que nós iremos falar na próxima semana. Eterno Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos e exaltamos. Nós glorificamos